Vocês estão saindo de uma disciplina de Física 3, né, que é eletricidade, magnetismo. Estão entrando em Física 4 e depois vocês entrariam em eletromagnetismo, tá? Então, excepcionalmente aqui nesse curso, vocês têm eletromagnetismo logo depois de Física 3. O mais saudável seria dar um semestre de tempo, você fazer Física 4 e depois continuar com eletromagnetismo, que aí você, vamos falar assim, você faz uma revisão matemática um pouco mais apurada de cargas, de campos, propagação de campos, campos alternados, que aí você entra no conceito de propagação de onda e aí sim você consegue entrar um pouco mais a fundo, inclusive, na ótica. Tá? Mas, para situar a disciplina no curso, eu visualizo ela para apresentá-la, né, o que é a ótica. Né? Você pode imaginar que seriam aqueles conceitos que você conhece no ensino médio, isso logo cai, conceitos que você aprendeu com nível e profundidade do ensino médio, mas que você vai revisar aqui, mas isso não é a única coisa que você vai ver em ótica. Tá? Como, por exemplo, o que vocês têm? Que tipo de conceito vocês acham que sabem que vem do ensino médio? Que é ligado com ótica? Vírgula da F. Tá. Não, é ótica geométrica, mas vocês têm um conceito de interferência, difração, né? Mas vocês jamais vão imaginar que o que vocês estão estudando em ótica aqui tem uma coisa a ver com Física 2, por exemplo. Não é? Propagação de ondas mecânicas. Mas tem. Nem se é a matemática envolvida, nem se é a forma de você visualizar aquilo que você não enxerga na ótica, que é a luz, porque você não enxerga a luz, né? Você só enxerga o efeito dela. Você não vê a luz saindo lá da lâmpada. Eu não vejo a luz indo da lâmpada até no olho do Eduardo, né? Então eu não enxergo isso. E eu não enxergo ela também vindo para cá, não. Eu vejo o branco lá, né? Então você não enxerga. Isso só para deixar claro, né? Enquanto que você olha para as ondas mecânicas, ondas em cordas, ondas propagando em uma camada de água, até onda sonora, você consegue visualizar, né? Quem lembra daquele experimento lá com aquela serragem, né? Aquele tubo de ressonância. Então, de lá você consegue importar o que? A matemática. De Física 3, você importa o que para a ótica? Qual que é o... Não é o que importa, qual que é o elo, né? Qual que é o elo que você tem ali entre ótica, essa disciplina, e Física 3. Ou que deveria ter, não sei se teve, né? São os campos elétricos e magnéticos que oscilam, né? Que se alternam. Não precisa oscilar periodicamente. Veja que você pode ter um campo elétrico que nulo, ele tem um valor máximo e mínimo, e isso se propaga, né? Então é uma espécie de um pulso também. Você pode ter um campo elétrico associado de forma senoidal. Então você tem uma onda se propagando continuamente ali, emitindo, né? Mas você pode muito bem ter um circuito que o campo elétrico inicial é zero, aí você passa uma corrente, ou um campo magnético, passa uma corrente, ou um capacitor, você induz carrega o capacitor, então você tem um campo elétrico associado ali dentro, em torno do capacitor, e aí você tem um valor máximo e depois você descarrega ou desliga ou faz uma coisa com o capacitor e ele zera. O que é aquilo lá? Você gerou uma variação no campo, né? Do zero, valor máximo, zero novamente. Isso é um pulso. É como você pegar a sua varinha de pescar e encostar uma vez na água lá, né? Então aquela onda ela foi de zero, valor máximo e zero novamente. Agora se você passar um circuito RLC, e aí você vai estar alternando aquele campo de zero, valor máximo, zero, inverte, zero novamente. Então você faz isso de forma cíclica, aí sim você tem aí uma onda se propagando, como você está fazendo na água agora, batendo várias vezes na superfície. Tá? Então tem uma onda se formando de maneira periódica. Ótica
e o que é e de onde que ela vem, ou de onde, o que ela suporta, tipo assim, por que essa disciplina está aqui? Ela está aqui para suportar alguma coisa na frente, provavelmente, né? Então, ela viria, eu coloco aqui de uma entrada de ondas mecânicas. Por que coloquei uma seta de ondas mecânicas para a ótica e não de ótica para ondas mecânicas? O que a ótica fez, quando ela começou a ver que os fenômenos, em torno de 1700, que os fenômenos que você está observando tem uma coisa assim meio não corpuscular, que tem uma característica que você consegue descrever matematicamente ela com senos e cossenos. Então você tinha uma teoria que explicava as ondas mecânicas com equações diferenciais parciais, que isso foi feito por D'Alembert, por D'Alembert. E o que ele mostrou lá, basicamente, é que se você pegar uma perturbação, o que se chama de perturbação lá? É aquela variação da altura, né, da onda mecânica, ou a diferença de pressão numa onda sonora, também mecânica, mas numa onda sonora. Então aquela perturbação, que pode ser, por exemplo, um psi, se você derivar ela duas vezes em relação ao espaço, isto vai ser igual a derivada dela em relação ao tempo, a menos de uma constante que é a sua velocidade. Eles pegaram essa matemática de ondas mecânicas e utilizaram para descrever ondas eletromagnéticas, tá? A partir de quando? A partir de Maxwell, mais ou menos 1850. Né? O que envolve ótica? O que temos aqui dentro? Temos luz, temos radiação eletromagnética, temos mais o que? Ondas. Então as ondas vêm de lá, né? Ondas mecânicas. Luz, o que é luz? Luz é aquilo que chamava de ótica desde a antiguidade até tipo assim, a ótica é compreendida por luz somente, nada de ondas eletromagnéticas, nada de ondas de radiação ultravioleta, nada de ondas infravermelhas, nada de calor, nada de fótons, era somente luz, era da antiguidade até 1800, quando se detectou que tinha alguma radiação não mais luminosa, não mais visível, ou seja, não era mais luz, era uma radiação que dava um nome de radiação química, depois é a radiação ultravioleta, ou o calor, aquele calor que você sente quando você chega no forno, ou seja, que você sente no calor do corpo, que é a radiação infravermelha. Isso foi a partir de 1800. Aí nós temos também, então, em ótica, ultravioleta, radiação infravermelha. De uma forma geral, a partir de 1850 com Maxwell, especificamente com Hertz, que ele mediu que a radiação que você vê lá em Física 3, como é que eu vou escrever aqui? Circuitos elétricos. Lá em circuitos elétricos, a radiação, os campos elétricos e magnéticos que saem daqueles fios têm uma velocidade muito próxima à velocidade da luz, em que você já sabia que a velocidade da luz era em torno daquele valor, então você tinha uma ideia que aquela natureza, aquele campo eletromagnético que saía daqueles fios
aqueles circuitos elétricos era da mesma natureza que a luz visível, ultravioleta e infravermelha. Então você tinha ali um experimento com Hertz, que foi feito em 1850 também, em que provou isso, que tinha o mesmo valor. Velocidade do campo que emanava dos fios era próximo à velocidade da luz. E dos fios, quem mediu foi Hertz. E da luz, quem mediu foi, a partir de 1800, a ótica aqui que ela tinha também, incorporou toda aquela teoria de Maxwell para explicar os fenômenos ópticos. Então ótica não é ótica, ótica é física 3, ótica é magnetismo. Mas o que precisa ficar claro é que, quando se fala em radiação agora eletromagnética, eu estou falando de quê? Tudo qualquer coisa que estiver associado a um campo eletromagnético oscilante. Bom, agora isso vai radiação X, infravermelho, micro-ondas, rádio, visível, infravermelho, ultravioleta. Radiação óptica é a radiação que vai de ultravioleta, visível, até infravermelho. Certo? Então o que a óptica fez? Ela foi pegar a teoria eletromagnética que surgiu de trabalhos de Faraday, de Hertz, de Maxwell, incorporou essa teoria para explicar a propagação de radiação óptica. Essa eu vou chamar as entradas, né? E agora, o que é esse conjunto aqui de radiação? Então, vou colocar uma palavra aqui na frente, de óptica, que é radiação óptica. E radiação óptica, como eu falei, compreende ultravioleta, infravermelho e luz. A palavra luz se usa de maneira muito como adjetivo, tá? Mas quando eu falo luz, eu penso em radiação óptica visível ao nosso olho. E a saída desse círculo todo aqui, né? O output dele, eu acho que é o suporte para a mecânica quântica e para relatividade. Veja que as entradas que eu falei aqui, as principais aqui, foi lá em 1700 alguma coisa com o D'Alembert, com 1850 com Hertz, com Maxwell. Isso aqui deu um corpo e deu um suporte para as duas teorias, para as várias teorias que surgiram, que a gente chama de física moderna, né, que é em torno de 1900. E a mecânica quântica é uma delas, em que basicamente você tem o conceito de Planck, onde você fala que você tem um corpo aquecido emitindo radiação, tá? Então qualquer corpo aquecido emite uma certa radiação, e essa radiação ela pode ter, dependendo do temperatura do corpo, tem um certo componente de onda. E o outro postulado importante é que essa radiação, ela não é, vamos falar assim, ela não é emitida de maneira contínua, né? Não no espectro, mas assim, a energia ela não flui continuamente, assim, né? Você propaga ela com uma quantidade definida, que aí tem o conceito de quantização da energia, que entra o conceito, é cunhado o conceito de fóton, tá? Então, na mecânica quântica você tem esses dois conceitos: emissão de corpos aquecidos e a definição do conceito de quantização da energia, que cunhou o termo de fóton. Então, o que é fóton? Mas, assim, a forma de você representar esses conceitos, eles ficam cada vez mais complexos quando você tem as ferramentas apropriadas para explicá-lo. Entendeu? Mais ou menos? Um cara especialista em fóton, ou seja, um cara de óptica quântica,
ele não fala que esse negócio existe, praticamente. Ele só fala que quando tem uma transição eletrônica, decaindo aqui, né? O elétron vai para cá, cria-se um fóton. Aqui no meio não sei o que tem. E aqui quando ele é absorvido, se aniquila um fóton. E aí tem uma corrente, por exemplo, tem alguma outra reação. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles querem fugir daquilo que eles não conseguiram responder, que é o que tem no meio do caminho, que é daquilo que eu falei, né? O que tem entre a lâmpada e o olho meu, né? É aquilo que eu enxergo. Não, aquilo que eu enxergo é quando o fóton veio aqui, interagiu com o elétron, deu uma energia para ele, gerou uma corrente, gerou um pulso elétrico, foi para o meu cérebro e falou, aquela luz lá é vermelha. Né? No meio do caminho não sabe o que é. Então o que tem no meio do caminho? Um fóton, ou vários deles, né? E na relatividade, o que a ótica fez o que fez aqui para ajudar na relatividade? Estabelecer uma velocidade máxima para as coisas. O que fala a relatividade, assim, de maneira rápida? A mais fácil que você que dá para falar é que você definiu, a partir da teoria de Einstein, em 1905, que a velocidade da luz é aquele valor. Constante, não muda, independente do observador e da fonte, se estiver em movimento, coisa assim, tá? Como você estiver num trem, né? Eu estou num trem andando a 100 km por hora, então eu jogo uma maçã aqui a mais 100 km por hora, uma arma, né? Então a maçã está andando a 200 km por hora, em relação à pessoa que está lá fora parada na estação. Então você fala, então tá bom, então tem uma velocidade aqui de uma luz, eu ligo uma luz, tem uma certa velocidade, x, vamos imaginar que a gente não saiba, né, mas tudo bem, pode ser o valor c, né, em relação a mim, mas a pessoa que está assistindo lá fora, aquela onda vai ser o c, né, a velocidade da luz, mais a velocidade do trem. Então isso não é verdade. Lá fora o que ele vai medir também vai ser c. Aquele valor não muda. Se está num trem devagar, parado ou rápido. Ou no foguete devagar, parado ou rápido. Então é isso que você... E por que não muda? Só para dar um parênteses aqui. Então, a primeira coisa, na realidade, é C igual a constante, né? Agora, quem que deu suporte? Quem falou que C é igual a constante? Eu não sei se estou fazendo um erro assim, mas bem, quem que deixou isso popular e quem deu um conteúdo para tudo isso e mostrou que faz sentido isso foi Einstein, mas tinha evidências anteriores, tinha evidências muito antes dele. Só que ninguém falou, porra, esse negócio realmente tem que ser constante. Porque tinha evidências claras que a velocidade de propagação da onda eletromagnética era uma característica do meio. Mas na época não se sabia também se você tinha éter ou não, então você não sabia que se você estava andando, pensa no foguete, no espaçonave, ou na Terra mesmo, né? Se você está indo com uma certa velocidade ao longo do espaço, tudo bem, está em torno do Sol, mas o Sol está em torno de uma galáxia, a galáxia está indo para uma direção, né? Então você está se movimentando ali naquele meio, né? Então o que você não sabia se aquele meio ele estava sendo alterado nesse movimento, nessa viagem no espaço, né? E se sabia, já se sabia que a velocidade da luz, de propagação da radiação, ela era uma característica do meio. Prova que C é igual a 1 sobre raiz de epsilon 0 epsilon mi do meio, ou epsilon 0 mi 0, caso seja no vácuo. Ou supostamente no éter naquela época que se falava, né? Então, se é uma propriedade do meio, então não interessa se eu estou indo nessa direção, ou nessa ou naquela, né? É do meio, acabou. Não vai mudar. Então foi isso que Einstein colocou falou, não tem éter, joga fora esse negócio aqui que vocês estão procurando, não vai ter mesmo, e a velocidade da luz é C. Então, a ótica deu subsídio para isso. Você pegou uma teoria lá longe, 1700, para explicar ondas mecânicas, usou a teoria para explicar a natureza, o que é a ótica, o que é a luz, o eletromagnetismo, e fundamentou a teoria de Planck sobre a emissão dos corpos aquecidos e a teoria de Einstein mostrando que a energia é quantizada, né? E também conseguiu então auxiliar, ou seja, a relatividade que fez o Einstein concluir que a velocidade é constante e a simultaneidade é relativa. Um evento pode ser simultâneo para mim e para você que está aqui, mas não aparenta ser simultâneo.
um evento ali e um evento aqui, ele pode acontecer simultaneamente, mas para o observador, em algum outro referencial, talvez não aparente, talvez não seja simultâneo. Então essa simultaneidade ela é relativa nesse sentido. Então é isso assim que eu consigo enxergar como que você contextualiza, né? Como que você insere essa disciplina, como você insere estudar esses conceitos. Agora, dentro disso, dentro de radiação óptica, nós vamos estudar o quê? Primeira coisa é como que você, óbvio, né? Geração de radiação. Como que você gera radiação, né? Porque se você não souber como gera radiação, não tem como estudar como que ela se propaga, como que ela interage. Segundo, talvez seria propagação da radiação, obviamente, né? Aí tem um outro ponto que eu vou chamar interação da radiação com a matéria. Mas a ótica ondulatória começou a aparecer quando você começou a interagir com a matéria, que quando se fala em ótica geométrica, você interage com a matéria também, né? Mas são lentes, espelhos, prismas. Você pode até fazer alguma coisa como fibra ótica, um condutor de luz, alguma coisa assim, né? Mas quando você começa a entrar num ambiente em que você tem agora fendas, ou seja, imagina uma fenda pequenininha, então não é mais um objeto opaco grande de centímetros, de milímetros, né? Uma lente. É uma fenda que é da ordem de grandeza da natureza que compõe aquela luz. Nem me falo em corrente de onda, nada disso, mas é da ordem de grandeza. Se a luz é composta por alguma coisa que tem 0,00 alguma coisa milímetros, e se você interage com objetos, com matéria, com aquele tamanho, começa a aparecer efeitos diferentes. Fenda, átomo, moléculas, tá? E isso começa a aparecer fenômenos novos. Então isso a gente chama de ótica ondulatória. E a ótica moderna é aquilo que a gente não vai ver muito, porque você precisa colocar conceitos de aqueles que eu coloquei lá em cima, né? Radiação de corpo negro, teoria de Planck, relatividade a gente vai ver um pouco no final, tem que colocar esses conceitos de relatividade, então eu vou chamar isso de ótica moderna. Ótica ondulatória é fenômenos como interferência, difração, tá? Talvez polarização, né? Que leva a questão magnética. E ótica geométrica é refração, reflexão e pronto. Quando ver tudo isso aí, infelizmente vai ter acabado já o semestre, né? E o que eu vou abordar vai ser cobrindo isso aqui. Dar um suporte de ondas mecânicas, circuitos elétricos, falando sobre radiação magnética, não falando sobre mecânica quântica e falando um pouquinho sobre relatividade.